Salve galera, o Libertário aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo para vocês. Queria conversar com vocês hoje a respeito das tarifas que o Donald Trump tem imposto a outros países. Atualmente já não é mais para outros países, né? Atualmente é só para a China e taxas bem altas. O Trump trucou, o Xi Jinping pediu 6 e o Trump pediu 9 de volta. E tá rodando aí essas tarifas. Ontem o Trump ele pausou as tarifas para os outros países que não retalharam, né, em 90 dias. O mercado deu uma animada por causa disso. Hoje já caiu tudo de novo. Então a gente segue numa situação econômica dentro dos Estados Unidos bem complicada. E eu queria fazer alguns comentários do porquê que eu acho que essa história de protecionismo ela é absurda. A gente está vivendo, na real, um mundo totalmente absurdo, onde o Partido Comunista Chinês ele compartilhou um vídeo do Ronald Reagan falando a respeito das vantagens do livre comércio. Então, a China está falando das vantagens do livre comércio e os Estados Unidos está meio que indo contra isso, né? Tá colocando várias tarifas, impedindo o livre comércio. Então, é o mundo do contrário. O Lula estava falando contra as tarifas, dizendo que não cabe mais protecionismo. Então, por que ele aplica isso aqui no Brasil, né? Se ele acha que é um absurdo esse tipo de política. Então, a gente está vivendo o mundo do contrário completamente, de tão absurdo que está essa situação. Então, eu queria fazer alguns comentários aqui a respeito dessas ideias. Primeiro, eu queria deixar claro para vocês que o protecionismo ele deixa todo mundo mais pobre, ok? Então é uma loucura essa ideia de que o protecionismo é ele que desenvolve um país. Isso não é verdade. O que desenvolve um país é justamente o livre comércio e a própria China reconheceu isso, ok? E é bem simples o motivo, ok? Se você pode comercializar com todo o planeta, você vai ser mais rico ou você vai ser mais pobre? Você vai ser mais rico. Por quê? Se você tem a capacidade de negociar com todo o planeta, significa que você pode comprar mais recursos. Então, na prática, o seu dinheiro ele vale mais. Agora que você tem mais recursos para poder comprar, já que você negocia com todo o planeta. Quanto mais você reduz isso, com quanto menos pessoas você negocia, mais pobre você vai ficando. E vamos pensar um cenário bem simples aqui. Por que então que a gente vai fazer só o protecionismo entre os países? Por que não fazer protecionismo entre os estados? Eu moro em Minas Gerais, eu quero que Minas Gerais se desenvolva. Então, eu não vou comprar um produto de São Paulo, eu vou comprar um produto de Minas Gerais. Tem que ser produzido aqui dentro dessa lógica. E mais do que isso, se eu vou fazer para os estados, por que eu não faço isso para cidades? E a gente vai descendo cada vez mais o nível. Então, por que eu não faço protecionismo para os bairros? Por que eu não faço protecionismo para as ruas? Por que ao invés de comercializar com outra pessoa, eu não produzo sozinho tudo que eu preciso? Ou seja, você é um país, uma pessoa autossuficiente. Então, eu produzo tudo que eu consumo. Isso é uma completa imbecilidade. Isso ignora completamente as vantagens da divisão de trabalho, né? A maior produtividade que a gente obtém através da divisão do trabalho ali na sociedade. Então, as pessoas elas seriam muito mais pobres se elas tentassem ser autossuficientes do que se elas realizam trocas com várias outras pessoas. Então, quanto mais eu reduzo o escopo de trocas que eu posso fazer, mais pobre necessariamente aquele lugar vai ficar, certo? O segundo ponto, a câmera deu uma zoada aqui e tive que dar uma arrumada. O segundo ponto é o protecionismo ele tem um efeito terrível também em relação à produção, que é o que, cara, se existe um produto lá fora que os países conseguem produzir mais barato, então eles conseguem produzir, enviar para o Brasil e isso fica mais barato do que produzir aqui dentro. Qual que é o sentido de eu tentar trazer essa indústria aqui para dentro? Porque, na prática, o que eu estou fazendo?
eu tô fazendo com que os recursos eles sejam mais caros ali dentro do meu país. Por que isso? Cara, se aqui dentro tá custando mais do que o outro lugar que consegue fazer a parada e enviar pra mim mais barato, eu tô fazendo uma grande burrice. Eu tô tornando todo mundo ali dentro daquele país mais pobre. Porque eu vou fazer a produção daquele bem aqui dentro. Eu sou ineficiente em produzir aquele bem. Aquele país, por algum motivo, ele é ineficiente em produzir aquilo. E ainda assim eu tô trazendo a produção para cá. E, cara, a gente tem que lembrar que os recursos, eles são escassos, né? Então, existem outras necessidades que você tá deixando de atender ali dentro do seu país porque você está trazendo uma produção ineficiente para aquele lugar. Se o outro lugar está fazendo a produção mais eficiente, cara, não tem nenhum motivo para você poder trazer aquela produção pro seu país. Simplesmente faça comércio. Aí a gente volta para a questão da divisão de trabalho, cara. É importante que nós nos dediquemos àquilo que a gente é melhor em fazer, ok? Então, se eu sou um bom desenvolvedor de sistemas e eu sou um péssimo vendedor, por que, que eu vou focar em vender e não em desenvolver sistemas? Se eu sou melhor em desenvolver sistemas, eu devo focar naquilo em que eu sou melhor. Então, se eu sou melhor em desenvolver sistemas, eu vou desenvolver sistemas. Então, se um país ele é ruim em produzir tecnologia, mas ele é bom em produzir alimento, foque então em produzir alimento, porque é aquilo que você é bom, aquilo que vai gerar mais riqueza. E aí você troca com as outras pessoas de acordo com a riqueza que elas são especializadas em produzir. E dessa forma, todo mundo fica mais rico. Então, não faz sentido eu tentar trazer para dentro do meu país a produção de algo que lá fora é muito mais eficiente. Deixa o país mais eficiente produzir aquilo e simplesmente troque com ele. Pare de querer ser autossuficiente. Não existe autossuficiência. Por fim, as pessoas falam muito de vai ter desemprego, que isso e aquilo. Mas, cara, a gente tem que lembrar que dentro de um país tem certas produções que elas vão ter que ser feitas ali de qualquer forma. Então, por exemplo, um imóvel. Eu não consigo pegar um imóvel lá da China e trazer aqui para o Brasil, por mais que lá eles sejam mais eficientes, né? Então, sei lá, talvez eu possa contratar uma empresa que vem da China, mas a questão é que o trabalho ele vai ter que ser feito aqui dentro do Brasil. As pessoas elas também precisam de entretenimento, as pessoas também precisam de se alimentar. Tem várias coisas que as pessoas precisam e que não tem como você importar isso de outros países. E, cara, primeiro, a gente tem que focar nessas coisas mais básicas, mais simples, para depois a gente pensar em outras coisas, para depois a gente pensar em indústrias mais avançadas. E tudo que for possível a gente trazer de fora, for mais barato, é melhor. Se for mais barato do que a produção nacional, né? É melhor que a gente importe isso e foque aqui dentro o que a gente é bom e o que a gente precisa, o que não tem como importar. Eu não consigo. Pô, eu quero ir num show. Direto aparece pra mim uns anúncios lá, um bagulho lá de. Qual que é o nome? Não me lembro o nome ao certo, mas são uns concertos lá, umas paradas diferentes, uns negócios top. E eu não consigo importar isso lá da França. Sai muito mais caro, né? Então, isso são coisas que têm que ser feitas aqui dentro, e essas coisas que têm que ser feitas aqui dentro, elas vão gerar emprego, não vai morrer todo mundo, beleza? Então, não acho que seja um ponto de preocupação. Por fim, em um mundo ideal, né? O ideal seria que a gente pudesse transitar entre os países e dessa forma, em alguns momentos, a mão de obra em alguns lugares ficaria mais barata e isso traria uma rotação, certo? Então as pessoas, se houvesse uma liberdade de migração, não estou defendendo fronteiras completamente livres, tá? Estou falando de pessoas querendo trabalhar e fazer as coisas. Então, se a gente tivesse essa liberdade para trabalhadores, pessoas que estão ali para poder produzir e tal, fazerem as coisas sem matar os outros, sem roubar ninguém, sem fazer nenhuma merda nesse sentido, né?
se a gente tivesse essa liberdade, as coisas elas teriam meio que um equilíbrio natural no sentido de que em algum momento a indústria em algum lugar pode ter uma mão de obra muito barata e ao longo do tempo que esse lugar passa a se desenvolver, né, pessoas imigram para os lugares que pagam melhor e aqui fica um lugar pagando mais barato, a tendência é que aquele lugar ele vá se desenvolver ao longo do tempo, os preços dos salários vão subir também por causa desse desenvolvimento, e isso vai causar um equilíbrio entre esses países. Então, isso seria uma coisa ali que aumentaria ainda mais a riqueza das pessoas se a gente pudesse ter esse tipo de liberdade de fronteiras, né, para trabalhadores. É bom deixar claro isso. Então, dessa forma, existiria um equilíbrio ali entre as fronteiras naturalmente de tempos em tempos. Então, se um lugar, o salário começa a crescer muito, as pessoas vão começar a imigrar para aquele lugar, os salários vão diminuir, e se tiver em desequilíbrio com o outro, esse processo continua acontecendo até chegar a um equilíbrio novamente. E assim, as pessoas se tornam mais ricas, você vai ter o livre comércio e você não vai ter esses problemas aí de desemprego e toda essa choradeira que os protecionistas adoram trazer aí pra gente. E aí, galera, por hoje é isso. Deixa o seu comentário aí, dá um like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se quiser ver mais vídeos como esse. É isso aí, valeu e falou.